Olá, bom dia. Agora às 6 horas em ponto. A notícia de frente desta segunda-feira está no ar. E eu dou bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E a gente começa a notícia de frente conferindo como está o trânsito aqui na nossa capital através das imagens da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Vamos, com as imagens, saber aí qual que é o ponto. Miguel Sutil, viaduto ali, Marechal Deodoro, próximo à rodoviária, trânsito ainda tranquilo neste início de manhã. Esse que é um ponto de estrangulamento. Daqui a pouco a gente traz aí mais imagens aqui da capital do trânsito. Eu quero começar a notícia de frente desta segunda-feira, dia 16, falando da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Primeiro eu quero destacar aqui os casos notificados que estão em investigação aqui em Mato Grosso. A Secretaria Municipal de Saúde, agora de Aripuanã, notificou o estado de mais um caso suspeito de Covid-19. A paciente, uma mulher que não teve sua identidade revelada, procurou assistência médica se queixando de sintomas similares da doença. Este é o 10º caso monitorado em Mato Grosso até o momento, sem nenhuma confirmação. Lembrando que Cuiabá tem aí 6 casos em investigação. E aí eu quero destacar um trecho do que fala a Secretaria de Aripuanã. Todas as medidas tomadas estão seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, sendo essas acompanhadas pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo Escritório Regional de Saúde de Juína, destrecho da nota. Eu quero perguntar para vocês, daqui a pouco, claro, a gente vai falar no âmbito nacional, até mesmo a política, tudo que aconteceu no fim de semana, mas Antero e Lúcio, na opinião de vocês, existe alguma desinformação? Falta mais orientação aqui em Mato Grosso? Eu falo isso porque, logo no início, a Secretaria Estadual tinha dito que o Hospital Júlio Miller, por exemplo, era um hospital de referência, que as pessoas poderiam buscar o Júlio Miller. E a gente entrevistou no programa Tribuna, da Rádio Vila Real, na sexta-feira, a diretora do Hospital Júlio Miller, que disse: não procure o Júlio Miller. A porta de entrada, o primeiro lugar que o paciente deve procurar é uma unidade de saúde pública ou particular, se tiver plano de saúde. Lá é feita uma triagem, se necessário, eles encaminham para o Hospital Júlio Miller. Olha, na verdade, ainda tem muita coisa que precisa repetir a informação para ficar claro. Eu acho que as duas coisas aí não falaram de forma diferente, não. É o Hospital Júlio Miller quem vai estar designado para atender, mas a checagem não precisa necessariamente ser feita no Hospital Júlio Miller. O segundo detalhe é o seguinte, que a orientação do Ministério da Saúde, e essa é uma orientação que serve para o Brasil inteiro, ela é no sentido assim: não corra para o hospital, não procure o hospital, você só procura o hospital se tiver realmente com os sintomas do coronavírus, que são gripe, febre alta, garganta irritada. Quer dizer, se tiver com esse conjunto de sintomas, você procura o hospital. Se não tiver, você não procure o hospital, exatamente para não espalhar o vírus. Porque na porta da entrada do hospital tem pacientes, normalmente pessoas que estão debilitadas de qualquer hospital. Então você só deve procurar com fundadas suspeitas o hospital. Fora disso não deve procurar. Até porque não dá conta, ainda é preciso muito esclarecimento para a população. Mas Mato Grosso, por enquanto, não tem nenhum caso confirmado. Né? Só investigação. Por enquanto, nós estamos guardados aí por Nossa Senhora, pelo Senhor Bom Jesus, por São Benedito, pelos deuses, ou é verdade o fato de que, embora não haja comprovação científica, de que o corona não gosta do calor. Né? Isso pode facilitar a nossa vida aqui. E o que precisa reforçar aí, e sempre, né, isso vem sendo feito, né, pela imprensa, né, pelos meios de comunicação, são esses cuidados, né, essa prevenção aí
com higiene pessoal, de lavar as mãos, né, com a maior frequência possível, né? Porque não tem muito o que se fazer, não é? Isso mesmo, Lúcio. Agora é aumentar justamente isso que você falou, né? A higienização. Eu só quero trazer evitar aqui... os cumprimentos, né? Hoje eu cumprimentei o Lúcio aqui, ó, e o Lantero também, no cotovelo. Mas eu quero só destacar aqui o que Mato Grosso tem feito, tá? A Secretaria Municipal de Saúde determinou, aqui de Cuiabá, determinou a suspensão de parte das cirurgias eletivas realizadas no Hospital Municipal de Cuiabá, para que os leitos fiquem à disposição de pacientes vítimas do coronavírus. Presídios, visitas serão reduzidas nas unidades penais de Mato Grosso. Cada pessoa privada de liberdade poderá receber um visitante por vez a cada 15 dias. Eventos públicos. O MIS Mato Grosso, por exemplo, 2020 foi adiado. O concurso aconteceria no dia 20 de março em Cuiabá e a nova data do concurso ainda não foi definida pela organização do evento. E Justiça, o Tribunal de Contas de Mato Grosso cancelou todos os eventos que estavam programados para a semana que começa hoje, segunda-feira. Então, assim, evitar mesmo essa aglomeração de eventos públicos, como fez aqui. Olha, e agora... E tem algumas entidades, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, cancelou todos os julgamentos. O Supremo Tribunal Federal está admitindo a possibilidade de começar a fazer julgamentos virtuais. Muitas repartições públicas, como o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tem um determinado grupo de funcionários que eles estão pedindo para trabalhar home office, quer dizer, trabalhar da casa. É possível, né? Ele, de casa, pelo computador, ele recebe a missão do seu determinado chefe, e produz e manda tudo para o computador. Enfim, no Tribunal de Justiça e no Ministério Público teve também decisões parecidas com essa. Então, e assim, principalmente aí de pessoas que tiveram viagens aí para o exterior aí recentemente. Então a precaução é necessária. O único que acha que é uma histeria, né, é o presidente Bolsonaro. Isso aí... e o governador, só destacando antes, que o governador Mauro Mendes também se reúne hoje às 8 horas da manhã com todo o secretariado para poder discutir aí uma possível dispensa dos funcionários públicos durante essa pandemia. E o Grupo Gazeta de Comunicação, atento a tudo isso e, claro, sensibilizado, cancelou também a abertura do Viva o Seu Bairro, que ia acontecer no domingo, dia 22, com um grande show aí do João Bosco e Vinícius. Então, o evento está cancelado justamente porque é um evento que atrai um número alto de pessoas e, por enquanto, cancelado. Agora, eu gostaria de fazer só uma observação aqui. Não temos nenhum caso confirmado, né? Os casos suspeitos até agora aqui são num número pequeno. E dos que foram analisados, todos descartados. Todos descartados. Aí, o questionamento que eu faço é o seguinte: sem nenhum caso confirmado, era necessário, foi a suspensão das cirurgias eletivas? Estão todas suspensas? Parcialmente suspensas. Parcialmente suspensas. Isso. Parte das cirurgias eletivas. A justificativa é a liberação aí dos leitos, caso necessário para pacientes. Só que, no primeiro momento, inclusive foi uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde, Lúcio, de que, como o Antero disse, se há essa suspeita, até mesmo a confirmação, a grande parte da população pode ser tratada em casa, como uma gripe, por exemplo. E o Antero falou da questão política. Ontem aconteceram em diversos pontos de várias cidades manifestações pró-governo. A gente tem até imagens da manifestação aqui em Cuiabá, que foi mais uma carreata. Ali tem sim uma concentração, mas o que ficou marcado mesmo foi a carreata aqui no estado, aqui em Cuiabá. E a gente tem aí imagens, né, do que foi esse evento, essa manifestação pró-Bolsonaro e também contra aí o Congresso, pessoas que atacavam aí Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre. E eu quero destacar, dentre tudo isso, uma foto que, na verdade, não uma foto, né, o vídeo, mas a gente tem aí a foto que foi a grande polêmica aí de ontem, porque o Bolsonaro desceu ali em Brasília, no Palácio, e foi cumprimentar os manifestantes, tirou foto,
pegou no celular, apertou a mão aí dos manifestantes e esse ato do presidente gerou, na verdade, várias críticas por parte de alguns políticos. Eu destaco aqui o Twitter de alguns políticos, eu tenho aqui do Rodrigo Maia, por exemplo, vamos colocar na tela aí o Twitter do Rodrigo Maia, que falou o seguinte: por aqui o presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. Davi Alcolumbre também. A gravidade da pandemia exige de todos os brasileiros, inclusive do presidente da República, responsabilidade. Todos nós devemos seguir à risca as orientações do Ministério da Saúde. E aí, em uma entrevista hoje cedo à CNN, o Bolsonaro chegou a dizer que gostaria que saísse às ruas também como ele, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, falando aí que os chefes, os presidentes tanto da Câmara quanto do Senado também têm que ter medidas populares que podem aí, que tem que agradar o público e assim como o presidente vão poder sair às ruas e serem, na verdade, abraçados e confirmados aí, terem seus governos confirmados, suas gestões confirmadas. Olha, tem muita gente que torce pelo Bolsonaro que está feliz da vida com essas atitudes do Bolsonaro. Ele está promovendo um auto-isolamento do seu governo. Ele está levando o governo para um auto-isolamento. Quer dizer, o governo que já não tem, nunca teve maioria no Congresso. A reforma da Previdência só andou porque o Congresso quis que ela andasse. O Congresso quis aprová-la. O presidente Bolsonaro não faz nenhum esforço pelas outras reformas, a administrativa e da Previdência, que o ministro Guedes fica lutando para colocar na pauta. Outro ponto, é uma irresponsabilidade sim o que o presidente fez. Olha, 6 pessoas que estavam com ele na comitiva que foi visitar o Trump já foram confirmados positivamente como portadores do coronavírus. O contato com o presidente, mas o presidente teve o teste negativo, teve, mas ele vai testar novamente na terça-feira. Ele teve contato ontem, segundo cálculos da imprensa, com mais de 290 pessoas. Quer dizer, isso pode ter uma propagação em números estratosféricos, lá em Brasília e, consequentemente, no Brasil. E o Brasil não está preparado para isso. Hoje, o que nós vimos é uma entrevista de um irritado ministro da Saúde. O ministro da Saúde é o quê? É um ministro escolhido por Bolsonaro para orientar a política de saúde pública. E o ministro da Saúde está assim, não, a recomendação vale para todos. Ou seja, vale inclusive para o presidente da República. Essa história de que, olha, o presidente do Senado e o presidente da Câmara deveriam sair à rua para testar a popularidade é uma provocação barata de quem tem a responsabilidade de ser um dos poderes para buscar harmonia, né? E ele busca o confronto. Ele busca o confronto. Agora, ele se dá bem, aliás, no confronto. Ele acha que isso fortalece ele e desgasta os outros poderes. Como desgasta de fato. Como desgasta de fato. Aí tem dois pontos, né, bem distintos, né? Primeiro, aquela imagem do presidente Jair Bolsonaro na contramão, né, do que prega o ministro da Saúde, Luiz Carlos Mandetta, nesse contato pessoal, cumprimentando, né, abraçando, né, não sei se tem abraço, mas a imagem ali tem ele junto às pessoas ali cumprimentando, né? Ao contrário do que está sendo orientado aí pelas autoridades da saúde. Esse é um lado. Agora, o outro lado aí também tem que considerar o seguinte, né? No caso aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles eram alvos dessa manifestação de ontem. Então, eles também discursaram aí nas redes sociais, né, defendendo
o próprio interesse, que a não manifestação ia de encontro ao desejo deles. Eles não queriam o povo na rua para pressionar o Congresso, né? Claro. E como nós já colocamos aqui, tem que se apontar o dedo, né? Entendeu? A manifestação não pode ser contra as instituições, né? Tem que ser contra a banda podre da classe política brasileira, né? Então, são fatos aí distintos, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticam o presidente porque o presidente estava fazendo algo totalmente contrário ao que as autoridades de saúde do próprio governo dele indicam que deve ser feito, né? Mas estavam também defendendo uma posição que interessa a eles, né? Porque o alvo da manifestação também, principalmente o Congresso Nacional, né? Que não deve ser atacado enquanto instituição, e sim as pessoas que não fazem o que deveriam fazer. Pois é. Olha, eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Lúcio. Qual que é o seu destaque? Vamos lá. O meu destaque é o seguinte. A gente sempre comenta aqui de que os delatores, eles acabam devolvendo muito menos do que deveriam devolver, né? E isso é a crítica, né? De toda a sociedade, né? Ou pelo menos de uma boa parcela da sociedade, em relação aos valores que são devolvidos aí pelos delatores. Mas agora tem mais problema, ou seja, já foi noticiado isso, e agora o Supremo Tribunal Federal quer saber se o ex-governador Silval Barbosa está pagando certinho a dívida com o Estado. Foi destaque do jornal A Gazeta de ontem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que a Vara de Execuções Penais da comarca de Cuiabá solicite ao ex-governador Silval Barbosa a comprovação de pagamentos de parcelas aí de R$4.600.000 a partir de março de 2018 até 2022, estabelecidas na colaboração premiada dele junto à Procuradoria-Geral da República. E aí, a informação do jornal A Gazeta, do portal Gazeta Digital, é de que até aqui ele só teria feito o pagamento da primeira parcela relativa ao ano de 2018. Elas vencem em março, né? Se elas vencem em março, vai vencer a segunda, não paga? É isso? Porque se ele pagou só 2018, tem 2019 e vai vencer mais uma agora, 2020. Certo, daqui a pouco a gente volta a falar disso. E, Antero, e o seu destaque? Meu destaque é o seguinte, que no lançamento da candidatura de Nilson Leitão em Sinop, ele foi lançado o candidato assim: olha, a candidatura ao Senado será um trampolim, porque vencendo a candidatura ao Senado, o Nilson Leitão será candidato ao governo de Mato Grosso. Quem fez esse lançamento foi o Rogério Salles, que faz uma crítica duríssima ao governador Mauro Mendes. E a gente vai relatar daqui a pouco. Daqui a pouco, então, a gente volta a esse destaque. Eu quero ir agora para o WhatsApp, a participação do telespectador. Lembrando que você pode participar com a gente, telefone aí na sua tela, o 99987-2151. Vamos aqui ao WhatsApp do A Notícia de Frente. Bom dia, Nayara, Lúcio, Antero. Vocês já imaginaram se uma pessoa que se porventura tenha coronavírus vá a uma UPA ou policlínica de Cuiabá, com o tempo que ele demora para ser atendido e a quantidade de pessoas doentes que ficam longas horas à espera de atendimentos? Vocês já imaginaram o desastre que seria? É o Maurício do Poção. Mais uma participação aqui do nosso telespectador. Bom dia, eu sou professor, eu acho o cúmulo do absurdo, nessa altura do problema do coronavírus, nas escolas municipais ainda ter aqueles copos azuis compartilhados. As crianças bebem água nesse mesmo copo o tempo inteiro. Diz aí o professor, um telespectador que diz aí o professor, né? Professor da escola pública municipal, dizendo, é realmente grave isso, né? Porque o beijo transmite coronavírus. Quer dizer, a saliva transmite coronavírus.
as crianças beberem água na escola no mesmo copo, uma em seguida da outra, uma bebe, deixa lá, outra bebe, deixa lá, outra bebe, deixa lá. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que a prefeitura tem que fazer um esforço, o secretário de Educação, Alex, tem que fazer um esforço. E mudar essa realidade, né? Ou muda a realidade pedindo para os pais fazerem um esforço e cada filho ou filha levar uma canequinha com o nome dela e ela leva de volta para casa, não tem problema. Mas para ela tomar na caneca dela, porque não dá para ficar todo mundo tomando o que o professor chama aqui de caneca azul. Né? Vamos a mais uma participação. Bom dia, trio. O único coronavírus que mata a população é os políticos corruptos que roubam todo o dinheiro da saúde, segurança e educação. É o Zé Carlos do Renascer aqui participando com a gente. Então não deixa de participar, viu? Anota aí no telefone ou então no bloquinho o WhatsApp do A Notícia de Frente. Olha, eu quero ir para o GD, para o portal Gazeta Digital, no início desta manhã de segunda-feira, falar de Abílio Júnior, rivais no Legislativo. Abílio protocola recurso na segunda e tosse por afastamento de Toninho de Souza. A equipe jurídica do vereador Abílio Júnior reúne documentos e irá recorrer à justiça até no máximo hoje, segunda-feira. Ele tenta reverter a cassação e retornar ao cargo na Câmara de Vereadores. O parlamentar foi afastado das funções na sexta, dia 6, por conta de acusações de quebra de decoro. O processo foi proposto pelo suplente de Abílio, que é Oséias Machado, que assumiu a cadeira dele na terça-feira. E aí também tem um pedido, ele que torce aí pela cassação do Toninho, tem um pedido de cassação protocolado pelo vereador Diego Guimarães por ameaças e também pela frase aí usada por Toninho de Souza durante o processo de cassação do Abílio, que disse que comparou aí de que maldade levaria ao câncer. E claro, muita gente se manifestou, principalmente as pessoas que fazem tratamento, que já tiveram na família vítimas do câncer. Inclusive o Hospital de Câncer de Mato Grosso também publicou uma nota aí de repúdio à fala do vereador Toninho de Souza. E aí o vereador Oséias Machado, que tomou posse lá, no lugar na vaga que era ocupada pelo vereador Abílio Júnior, cassado lá por quebra de decoro parlamentar, né, na decisão lá que 14 vereadores votaram pela cassação dele. O vereador Oséias Machado rebateu as críticas aí da oposição, dizendo, olha, eu não sou um vereador fake, porque essa daí foi a crítica aí de vereadores da oposição, dizendo que Oséias Machado é um vereador fake, que não deveria estar ocupando lá a cadeira de vereador. E aí a gente lembra só o seguinte, né, o que apontou lá, aquele relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que foi derrubado no plenário da Câmara dos Vereadores. O relatório da Comissão de Constituição e Justiça elencou, né, as ilegalidades que foram cometidas na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá, onde o relatório foi totalmente diferente, né? O relatório lá da Comissão de Ética encaminhava o caso para o plenário pela cassação do vereador Abílio Júnior, o que acabou depois se confirmando, porque o relatório lá da Comissão de Constituição e Justiça mandando extinguir esse processo lá por quebra de decoro parlamentar, não foi acolhido em plenário, não foi aceito, foi derrubado lá o relatório do vereador Wilson Quero, né, que teve também o voto lá do vereador Lilo Pinheiro. E aí o vereador Oséias Machado falou, olha, eu não sou um vereador fake. Aí, agora, se for levado em consideração aquilo que apontou o relatório lá da Comissão de Constituição e Justiça, não é tão legítima assim a posse do vereador Oséias Machado, apesar da decisão que foi tomada em plenário pela cassação do vereador Abílio Júnior, que, como você falou agora há pouco aqui, deve protocolar na Justiça, né, um recurso pedindo lá a anulação do que foi decidido lá na Câmara, ou seja, pedindo que seja anulada a cassação dele pelo fato de que o processo aí contém
inúmeras, não é nem irregularidade, né? Inúmeras ilegalidades. E hoje tem uma coletiva de imprensa, o vereador Felipe Velaton atende a imprensa às 9 horas para falar sobre os últimos acontecimentos na investigação aberta contra o parlamentar após uma denúncia formulada por um ex-servidor do seu gabinete. O parlamentar estará à disposição dos profissionais interessados lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Então aí o pedido, a coletiva de imprensa aí do Felipe Velaton. Olha, tem mais participação aqui. Vamos usar o WhatsApp do A Notícias de Frente. Pessoal participando aqui com a gente. Bom dia. Sobre o coronavírus, até poucos dias ninguém nem cogitou sobre o corona quando o assunto era carnaval. E muitos visitantes vindo ao Brasil. Quando envolve muito dinheiro no processo, as pessoas esquecem alguns perigos. É o Fernando de Primavera do Leste. Temos mais participação aqui. Aos heróis, a notícia de frente. Estou com o presidente Bolsonaro. Ele foi eleito pelo povo e para o povo. Os esquerdistas com dor de cotovelo não queriam que acontecessem as manifestações do povo, porque sabiam que eram contra esses traidores da pátria, presidentes da Câmara e Senado e também STF, diz aí a nossa telespectadora. Olha, vamos para um intervalo, né? O nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a Notícias de Frente, lembrando o nosso WhatsApp aí na tela para você participar. Fica aí ligadinho no 10. Voltamos com a Notícia de Frente. Antes de eu chamar aqui em matéria, eu quero ir para uma participação do nosso telespectador, Walter, que faz uma pergunta para o Lúcio e para o Antero. Ele diz que a gente nunca lê a mensagem dele, mas ele vai insistir. A gente lê sim. Vamos lá, Walter. Então, desculpa se eu ainda não tinha lido uma mensagem sua. Ele fala o seguinte: gostaria de saber do Antero e do Lúcio se o governo conseguir jogar a dívida do Estado com o banco, né, o Bank of America para frente ou para outro governo pagar. Ele, na época, falou que concede aí o Estado, conseguiria que o Estado poderia dar a RGA até o aumento de salário. É o Walter do Dom Bosco. E aí? Bom, na verdade é o seguinte, o governo conseguiu sair da dívida do Bank of America. Né? Alongou, né? Renegociou a dívida. Né? Alongou e vendeu para um outro banco, né? E em condições mais razoáveis. E ganhou uma carência, né? Ganhou uma carência e diminuiu o valor da dívida. Diminuiu o valor da dívida. A grande verdade é essa. Só que vai levar mais tempo para pagar. E o governo falou que com isso pagaria a RGA. Walter, na verdade o governo colocou na lei que paga o RGA na medida que o Estado voltar a gastar dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, não tem absolutamente nada a ver com a dívida. Tem a ver com o número que o governo paga. O governo ainda está pagando em torno de 52%, 53% de folha. O governo só pode pagar no limite de 49%. Então, dentro desse limite de 49%, o governo voltaria a pagar a RGA. Eu acredito, pelas análises que todo mundo está fazendo, de que o governo volta a pagar a RGA este ano. Embora o governo não tenha anunciado. É apenas uma opinião pessoal minha. E quem falou isso aí na última sexta-feira foi o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Ele disse que acredita que pelo menos esse ano aqui ele não deu certeza se pode ser paga a RGA integralmente, mas ele disse que pelo menos uma parte dessa revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Executivo, agora em 2020, teria condições de ser paga a RGA. Então vamos conferir alguns trechos dessa entrevista que o Lúcio se refere com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, que ele concedeu ao Jornal do Meio-Dia de sexta-feira. Na antecipação da eleição,
Já está tudo definido? Quem é que vai ser a nova mesa diretora ou ainda não? Não. Eduardo Botelho, presidente, Janaína Riva, primeira secretária, Não, por aí ou não? Não tem nenhuma composição. Nós fizemos essa PEC porque ela vai ter a possibilidade dela ganhar neném justamente nesse período, talvez agosto. E teve deputado que tentou atrapalhar, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas o objetivo era esse apenas, não foi nada de golpe, e todos os deputados entenderam, com exceção de um, que teve 23 lá que foram unânimes para aprovar e estão coesos em cima disso. Então não vai ser nada. Agora não tem nome ainda, não tem chapa montado. Eu pedi para os deputados não fazerem esse tipo de articulação, esperar passar a eleição no Senado, aí para começar a conversar sobre isso. Mas eu, pelo menos, não conversei com nenhum deputado, nem com a possibilidade de eu ser candidato. Isso eu estou com a minha consciência tranquila. Agora, falando de outra eleição, dessa vez, presidente, as eleições do Senado, o DEM, o seu partido, já lançou candidato, que é Júlio Campos. Porém, e o apoio do governador? Júlio chegou até a criticar o governador durante aí o lançamento, as convenções do DEM, alfinetou o governador em relação aos servidores, a RGA dos servidores. E aí, Mauro Mendes não vai apoiar o candidato do partido dele? O governador, nesse momento, ele está numa situação um pouco complicada, porque ele tem o vice-governador dele, que é companheiro de longas datas, que esteve com ele na eleição, e se colocou como candidato, não foi o governador que pediu para ele ser candidato, ele que se colocou como candidato. E tem o Carlos Fávaro, que já tinha sido candidato na eleição. Então o governador está numa situação um pouco assim complicada. Então a gente tem que entender isso, eu particularmente entendo que ele deva, talvez até como sugestão, eu diria que o melhor para ele seria ele esperar para ver qual desses três vai se deslanchar. Se chegar lá no final, tiver um desses três disputando com um que não seja desse grupo, desse arco de aliança nossa, eu acho que ele pode sim entrar na campanha. Eu acho que isso é o melhor caminho, agora apenas como sugestão, evidentemente. Agora, vários especialistas aí, né, em política, né, já estão falando aí, né, de um racha no DEM, em função começando aqui, nessa eleição para o Senado, e depois tem o seguinte, né? Emanuel Pinheiro ia ser coordenador de Júlio Campos, aí o MDB vetou, né, não liberou ninguém, mas aí parece que Emanuel Pinheiro vai liberar o pessoal dele para apoiar Júlio Campos. O DEM vai rachar por causa disso, presidente? Não tem racha nenhum. O DEM está perfeitamente unido. É um partido sem problema, sem aresta, está tudo... Mas se Júlio Campos e Jaime Campos resolvem apoiar uma provável reeleição de Emanuel Pinheiro, e aí como é que fica? Mauro Mendes falou, eu não vou com Emanuel Pinheiro de jeito nenhum, eu quero ter candidato próprio, e aí? Não, eu acho que isso é uma outra discussão, isso é para depois da eleição do Senado, aí nós vamos começar, nós estamos acordado que o DEM vai ter candidato em Cuiabá, isso foi aprovado numa reunião do partido, então é isso que nós estamos, vai ter candidato. Agora, o senhor deu uma sugestão para o governador, mas o governador disse aqui, inclusive nessa bancada do Jornal do Meio-Dia, que ele não fique em cima do muro. Isso não seria... Não, mas a sugestão do presidente... Quero esperar as projeções. É para esperar o seguinte, para definir, para ver quem fica melhor lá. Se ficar só, agora o problema é se ficar dois, né? Não, mano, se ficar dois, aí ele pode... Mas se ficar dois ligados a ele, né? Um do nosso grupo, por exemplo, se ficar Júlio Campos, que é o que eu acredito que vai chegar. Então, no Júlio Campos, lá no final, disputando com outro candidato que não seja do arco de aliança do governo, eu acho que ele pode e vai tomar essa posição. Na avaliação do senhor, o ex-governador Júlio Campos, ele tem chances reais de ser o vitorioso nessa eleição? Tem e por quê, reais. Presidente? Eu falo pelo seguinte, primeiro que o senador, ele é um equilíbrio do Estado, por isso que são 3 em cada Estado. Deputado federal, não. São Paulo tem mais de 70, aqui nós só temos 8. É um desequilíbrio total. O estado que tem mais população, que tem mais eleitores, evidentemente, ele tem muito mais deputados federais. Mas o senador, não.
O senador, ele serve para isso, porque ele está lá para defender o Estado, para defender os municípios do Estado, para defender o povo do Estado. Então, nesse aspecto, eu acho que o nosso candidato leva uma certa vantagem. Porque eu só quero colocar o seguinte, que tem muitos outros candidatos aí que estão defendendo segmentos, é isso? Defende segmentos, ou um fala assim que vai lá só para defender a bandeira, por exemplo, do presidente. Não quer dizer que o nosso candidato não vai defender o presidente, mas ele tem que, sobretudo, defender o Estado. Defender o Estado dele, ele está lá para isso, com essa missão. Eu acho que nesse aspecto, inclusive, o presidente Bolsonaro foi muito enfático nele. Ele não escolheu aqueles que só ficam lá puxando o saco dele. Preferiu escolher um outro, que aqueles ele já entendeu que é improdutivo. Ele mesmo já viu isso. O senhor fala de bandeiras, né, que Júlio Campos não tem uma só bandeira, mas também tem um desgaste das críticas que a população, por exemplo, de Várzea Grande já tecem em cima dele, até mesmo porque tem ali a prefeita Lucimar Campos, tem o irmão dele, que é o senador Jaime Campos. E aí, como enfrentar esse grande desgaste que a população mesmo de Várzea Grande aponta? Todo mundo tem desgaste na política. O presidente Bolsonaro tem o filho dele senador, o filho dele deputado estadual, o filho dele deputado vereador. E colocou mais gente lá aparente. Então, quer dizer, isso e está com uma aprovação de quase 80% dentro do Estado. Eu acho que depende do resultado. E para nós, para dar resultado, nós precisamos, primeiro, de alguém que goste de povo, que gosta da agricultura familiar, que gosta do grande, mas também gosta do pequeno, que olha para o pequeno, que olha para aquele povo daqui da Baixada Cuiabana, mas olha também pelo povo do Nortão. Nós precisamos de um que seja esse representante, que seja o equilíbrio de todos lá para defender nós, todos os mato-grossenses lá no Senado. Eu acho que nosso candidato é, de longe, disparado o melhor. Presidente, o senhor falou em Baixada Cuiabana, e o senhor tem percorrido os municípios aqui do Vale do Rio Cuiabá para fortalecer o Democrata. O senhor está olhando aí para uma disputa um pouco mais alta do que deputado estadual? Ou não? Ou é só para fortalecer o partido mesmo? Não. Evidentemente que para fortalecer o partido. Agora, se um dia eu chegar com escopo, com tamanho para me disputar uma eleição majoritária, eu vou disputar. Eu não coloquei meu nome para Senado porque eu não tenho esse tamanho, Lúcio. Nem coloquei meu nome para governador porque eu também não tenho tamanho para isso. Então, agora eu vou começar a trabalhar e se chegar lá na frente eu tiver algumas condições, evidentemente que eu vou. Mas tem colocar. Tamanho. Mas não é esse trabalho. O trabalho no momento é fortalecer o Democrata, é criar uma estrutura para disputar com chapa de vereadores, com chapa de prefeitos. É essa a ideia. E eu estou concentrado especificamente aqui na Baixada Cuiabana. E o governador vai participar desse trabalho junto? Sabe por quê? Porque o próprio Júlio Campos também criticou aqui o governador, falando de que faltava o trato político, faltava uma atenção política por parte dele, para os próprios colegas ali. O governador, no momento, ele está concentrado em resolver o problema do Estado. Eu acho que ele está certo nisso. Ele tem que concentrar nisso, que o problema maior do Estado é econômico, e ele está concentrado em resolver essa situação econômica do Estado. Já está melhorando, o Estado já está melhor graças a esse trabalho que ele vem fazendo com o apoio da Assembleia Legislativa. Então, eu acho que ele está certo, ele tem que concentrar primeiro nisso e depois, no segundo momento, evidentemente, fazer o trabalho político. Tinha uma outra polêmica aí que era muito forte, presidente, e que agora, pelo menos, vai dar um tempo na polêmica, que é o cota zero. Aí os deputados lá resistiram e o governo acabou retirando o cota zero lá da Assembleia. O cota zero vai voltar? Vai voltar do jeito que era? Vai acabar com a atividade do pescador profissional? Como é que vai ser isso? Só sei o seguinte, do jeito que estava não volta mais. Isso aí acabou. Pode ser construído agora com estudo, junto com os setores envolvidos, fazer um novo projeto, vir com uma nova roupagem, vir com uma nova situação, mostrando a situação econômica de cada município, a situação econômica dos pescadores, da cadeia produtiva que envolve a pesca. Aí sim, pode ser que provavelmente venha esse novo projeto, mas do jeito que estava, está enterrado. Agora, o senhor fala... Mas mantendo a atividade dos pescadores profissionais, aqueles que dependem dessa atividade para sobreviver? É isso que vai ser construído, Lúcio. Eu ainda não tenho essa forma, não posso dizer para você, porque nós vamos aguardar esse estudo e depois
centrar com os setores e montar. O senhor falou que o governador está concentrado nas contas do Estado. Agora, a AVI do Tribunal de Contas e dos secretários é um escândalo, né? E a população para e pensa, ué, mas que contas são essas? Então tá tudo bem para poder ter VI. Não é. Calma. Eu vou explicar para você. Só vou concluir, só complementar a pergunta da Nayara. Era o momento de fazer isso sem o servidor estar recebendo o RGA? Não, calma. Eu vou explicar para você, Lúcio. Primeiro a VI dos conselheiros, eles já tinham VI. E sempre recebeu. Ou vocês acham que não recebia? Recebia VI. Só que a forma como eles estavam recebendo não era uma forma legal. Então agora está se fazendo uma lei para legalizar, mas eles já recebiam, então isso não muda nada. Já recebiam. Quem não recebia era o secretário de Estado, e um secretário de Estado recebe líquido em torno de 12 mil e pouco, 13 mil. Um diretor de empresa, um presidente do Detran, por exemplo, você sabe quanto que ele recebe, Nayara? 5 mil reais. Ora, não tem cabimento você colocar um presidente do Detran para receber 5 mil. Então, foi feito lá, colocando, para eles terem uma VI em torno de 5 mil, que também, isso aí não quer dizer que isso aí ele acaba com a diária dele para viagem, acaba com tudo, ele vai pagar com isso aí. E para o secretário de Estado, 9 mil reais, que inclusive é para ele cobrir as viagens dentro do Estado. Agora a crítica que tem olha, são 18 secretários apenas. Então, isso daí não vai causar impacto grande, não tem grande impacto. E os conselheiros já recebiam, é isso que precisa deixar claro. Agora, a questão do RGA, é um valor muito maior. Nós precisamos hoje, para pagar o RGA total, talvez 600 milhões. O que nós estamos programando, e eu estou com essa esperança junto com a equipe do governo, a equipe econômica do governo, que esse ano nós vamos ter sim condições de pagar, talvez não todo, mas parcial. Eu espero que nós chegamos aí num montante, numa folga orçamentária aí que dê uns 300, 400 milhões, e que isso daí vai ser concedido em forma de RGA e um percentual para a lei das carreiras que estavam previstas. Antero, você quer comentar alguma coisinha sobre isso? Rapidamente, um detalhe. Essa história, essa convicção do deputado Eduardo Botelho de que o DEM não está espatifado para frente é uma convicção realmente difícil de acreditar nela. O DEM está rigorosamente espatifado, porque as coisas são assim. Júlio Campos é candidato com apoio de Emanuel Pinheiro e Emanuel Pinheiro será candidato com apoio de Jaime Júlio à Prefeitura de Cuiabá. E essa costura ninguém consegue fazer no Democratas. Portanto, eu não acredito, sinceramente, em costura política capaz de remendar esse rombo aí. E aí foi a inteligência do Emanuel Pinheiro que acabou fazendo tudo isso. O Emanuel foi habilidoso e, mas o PMDB não vai liberar. Não. Emanuel não será coordenador da campanha de Júlio Campos. Ponto. Isso é o máximo que o MDB consegue fazer. Emanuel vai apoiar Júlio Campos, está decidido isso. Ele e a sua turma. Quem viver, verá. Né? E também, quem viver, verá. Júlio e Jaime vão apoiar Emanuel à Prefeitura de Cuiabá. E isso ou vai fazer o Mauro Mendes deixar o Democratas, não sei, vai ter problemas aí com o governador Mauro Mendes. Certo. Teve uma personalidade do próprio Democratas que não achou ruim essa posição do MDB, viu, Antero? Essa posição do cacique democrático, que foi como ele falou, né? O deputado federal Carlos Bezerra, quer dizer que esse personagem do Democratas, ele achou que ficou bom. Porque é o seguinte, porque aí Emanuel Pinheiro foi impedido de ser o coordenador de Júlio Campos, não vai aparecer muito na campanha, mas vai colocar a turma dele, o grupo dele, para trabalhar pelo candidato ao Senado, Júlio Campos. Aí o personagem do DEM falou, olha, isso foi muito bom, porque consegue o apoio do prefeito Emanuel Pinheiro e não vai ser obrigado a lidar com um desgaste que todo gestor tem, todo governante tem, todo prefeito tem, e o prefeito Emanuel Pinheiro também tem o desgaste dele. Então, essa questão aí quase foi comemorada por esse personagem do Democratas. Mas o Emanuel Pinheiro está liberado para apoiar
o Júlio Campos. Ele só não vai coordenar a campanha. É isso. E após as convenções obrigatórias, Mato Grosso já tem 12 candidatos à vaga da senadora caçada Selma Arruda. A próxima data do calendário da eleição suplementar é o dia 17 de março, prazo final para registro de candidatura. Os detalhes com José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Pois é, a movimentação é muito grande, essa campanha que também será extemporânea para a eleição suplementar, que vai ocupar o cargo deixado pela senadora Selma Arruda, caçada no Senado Federal. A movimentação é muito grande, as convenções já mostraram isso. Vamos entender como funciona a propaganda eleitoral e também um calendário da Justiça Eleitoral em Mato Grosso para essa eleição suplementar. Dia 17, então, até às 19 horas, reafirmando às 7 da noite, o registro de candidaturas. Exatamente. Dia 17, registro de candidatura até às 19 horas. Já estaremos trabalhando no serviço de plantão. E a partir do dia 18, dá-se início àquela campanha convencional que, enfim, eles podem pedir votos, né, para os eleitores matogrossenses e podem lançar mão de todas as modalidades de propaganda de rua, bandeiras, carreatas, passeatas, distribuição de santinhos, propaganda na internet, ou seja, todo carro de som, sonorização fixa, sonorização móvel, realização de comícios. Essas são as modalidades permitidas, então, e também as impressas em jornais, revistas, tabloides. Já no dia 23 de março até o dia 23 de abril, dá-se início, então, à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, pela manhã e meio-dia e no final da tarde. Serão 3 edições, então, no rádio e na TV, doutor? Sim, rádio de manhã e ao meio-dia, e TV ao meio-dia e à tardezinha. Qual será o tempo desses programas? O tempo destinado para o cargo de Senado Federal é de 5 minutos apenas, dividido, portanto, entre 12 candidatos. Vai sobrar aí um bom dia, boa tarde, boa noite e vota em mim, né? Eu acredito que haverá candidato que terá bem pouco tempo aí para poder pedir voto para o eleitorado. Qual que é a preocupação maior da Justiça Eleitoral, né, em relação à propaganda em si, né, dessa campanha de uma eleição especial, diferente aqui em Mato Grosso, que raramente acontece isso no país? A maior preocupação com relação à propaganda eleitoral é o que o tribunal veio a se chamar de desinformação, que são, na verdade, as fake news, né, ou até mesmo os vídeos, que são os deepfakes, que é difícil de combater, né, porque eles são sempre apócrifos e de difícil rastreabilidade. Entretanto, não é impossível. Nós já temos formado o Gabinete de Gestão Integrada, formado pelas Forças de Segurança, Polícia Civil, Militar, Federal, Exército, Marinha e também a Polícia Rodoviária Federal, para que a gente, de forma inteligente, consiga coibir qualquer tipo de abuso ou qualquer tipo de crime que venha a ser praticado aí nessa campanha, ainda que curta. Bom, infelizmente, essa história das fake news nas campanhas, a tentativa de denegrir o candidato, não com uma melhor proposta, né, mas atacando, muitas vezes, até a vida, né, pessoal, a integridade moral do candidato. A Justiça estará com, digamos assim, um radar, uma lupa aí em cima dessa história e com cuidado redobrado? Sim, o TSE, inclusive, já formou uma equipe gigantesca dentro da unidade lá de Brasília, para o combate e a prevenção das fake news para as eleições que se avizinham para outubro. Entretanto, nós já podemos utilizar essa expertise que nós temos lá na Justiça em Brasília, Justiça Eleitoral em Brasília, para que a gente possa também atuar de forma preventiva e também coibir. Perdem a possibilidade de construir uma imagem para desconstruir um adversário. Então é necessário que se aproveite bem o pouco tempo que a Justiça Eleitoral disponibiliza para aqueles que estão na disputa. O que não vai ser permitido nessa campanha em relação à divulgação dos candidatos, a campanha, digamos, na propaganda, o uso da propaganda? Bom, sobretudo a fake news, né? As fake news, a desconstrução, né? E são as situações que existem possibilidade de ultrapassar o limite do razoável e já transbordar para a área do crime, como injúrias, calúnias, difamações, isso tudo será coibido. Invasão de espaços, e propagandas irregulares. O exercício de poder de polícia será efetivo em todo o estado de Mato Grosso, tanto que já temos aqui 3 magistrados destacados somente para atuar aqui na capital, no Tribunal Regional Eleitoral, para o combate às propagandas irregulares. Agora, o eleitor pode participar muito dessa eleição, inclusive com as denúncias, com os fatores aí de fiscalização até da propaganda
e do abuso de possíveis abusos por parte de candidatos. Portus, nós temos já experiências riquíssimas nas últimas eleições de participação do eleitor no processo democrático. Ele tem sido um eleitor fiscal, né, e tem somado aí esforços da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, no combate a propagandas irregulares e eventuais abusos que culminam até com cassação. Então, o eleitor ele tem inúmeras formas de denunciar. Ele pode ir no cartório eleitoral da sua cidade, aqui na Casa da Democracia, ele pode lançar mão do aplicativo Pardal, que trata de propagandas irregulares, isso gera alguma coisa contra aquele que está violando a norma. Nós temos também a ouvidoria do TRE, nós temos o site do TRE, o Ministério Público que recebe, os juízes eleitorais. E o eleitor, hoje todo mundo tem um smartphone, né? Ele tem participado ativamente e rendido excelentes frutos, não somente em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Obrigado pelas informações e bom início aí de propaganda eleitoral para o senhor. Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade mais uma vez de trazer, através desse abrangente veículo de comunicação, notícias da Justiça Eleitoral para todo o estado de Mato Grosso. Obrigada, José Porto. Então, 12 candidatos a essa vaga de Selma Arruda. Mas tem até o dia 17 de março, amanhã, né? Prazo final para poder registrar essa candidatura. Vai que apareça aí mais algum nome. Não pode aparecer mais nenhuma, porque o prazo amanhã é de registro. De registro. O prazo de convenção já passou. Né? O prazo... Tem um tentando registrar uma candidatura avulsa. O prazo foi dia 12 de março, não é? Foi. O prazo final. Da convenção. O prazo final. Aí tem também uma observação que foi feita por um telespectador na semana passada, dizendo o seguinte: olha, por que é que eles não respeitam essa data do prazo final da convenção? Por que é que eles deixam a ata em aberto? Por que é que isso ocorre? Não era muito mais fácil e muito mais seguro, até para evitar problemas que já ocorreram aqui em Mato Grosso, nesse caso de agora. No dia 12, à meia-noite, os partidos têm que enviar para o Tribunal Regional Eleitoral, pode ser até por via eletrônica, a ata completinha, com o candidato ao Senado, com os 2 suplentes. Por que deixar em aberto isso para depois do prazo? É isso? O prazo final da convenção é dia 12. Aí o candidato ele pode deixar em aberto para colocar o suplente lá que ele não conseguiu até aquele momento. Não sei, algo aí a se pensar, né? A lei autoriza que a ata, não é que fique em aberto, a convenção pode deliberar para as executivas no sentido de que elas preencham as negociações dos suplentes. E a ata tem que estar finalizada lá no registro da candidatura, que é hoje o prazo, né? 17, aliás, que é amanhã o prazo. Amanhã, 17 de março, é o prazo de apresentar todas as atas oficiais com o registro das candidaturas. Mas isso seria o ideal que se está propondo. 12 terminou a convenção, até a meia-noite tem que usar a tecnologia. Manda pela internet, manda a ata pela internet, fotografa a ata e manda para o Tribunal Regional Eleitoral. Teríamos bem menos fraudes, né? Antero, vamos para o seu destaque? Vamos. O meu destaque é o seguinte. Tem muita gente manifestando aqui. Hein? Tem o Valmir, lá de Alta Floresta. Você quer ir algumas manifestações antes, então, do seu destaque? Então vai lá. Vamos lá. Engraçado ouvir, vamos ao WhatsApp, engraçado ouvir o pessoal do DEM dizer sobre bandeiras. Por acaso, a bandeira do senador Jaime, irmão do candidato Júlio Campos, era votar contra o ministro Sérgio Moro, no caso do COAF, a bandeira do presidente é o Brasil. O DEM só tem atrapalhado. E aí é o nosso telespectador, então, falando sobre isso. Aí tem mais participação aqui. Qual que foi o que você destacou? A que eu tinha separado aqui era exatamente essa, né? Era essa. Aí tem uma outra achando que a entrevista era ao vivo. Aí tem uma aqui, né? Júlio com Rodrigo Maia está condenado à morte politicamente. O cenário político hoje é outro. Acho que o Botelho está enganado. Júlio Campos não ganha. Essa é a palavra correta, Antero. O democrata está destroçado. Para fazer justiça, não é? O Antero já havia colocado aqui em programas anteriores que
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, iriam prejudicar e muito os candidatos do Democratas aqui em Mato Grosso. Primeiramente, na época eu colocava, inclusive, de prefeito, né? Sim, é isso que eu estou falando. No caso aqui é de Senado e também na eleição de prefeito. Porque a população, assim, quem é Bolsonaro está vendo claramente que eu não vou votar aqui porque aqui vai ajudar o Alcolumbre a pressionar e ele é visto como um dos chantagistas do Senado da República, né? Se eu votar nesta linha, eu estou ajudando o Bolsonaro, eu estou ficando contra o presidente Bolsonaro. E como o Bolsonaro tem maioria de votos em Mato Grosso, é uma dificuldade que o DEM vai ter que esclarecer, né? Vamos ao seu destaque? Mas vamos lá o destaque. Meu destaque não é DEM, meu destaque é PSDB. O Nilson Leitão lançou a candidatura em Sinop. O Nilson teve dois objetivos com o lançamento da candidatura em Sinop. Primeiro, de angariar a simpatia da cidade onde ele foi prefeito 2 vezes. Nilson Leitão, eu não canso de repetir, foi um bom prefeito da cidade de Sinop. Ele teve 2 mandatos lá à frente do Executivo, foi fragorosamente derrotado na eleição passada como candidato ao Senado lá em Sinop. E agora, na eleição suplementar, ele resolveu lançar a sua candidatura em Sinop. Só que ele lança a candidatura em Sinop com um discurso do regionalismo. Ele lança a candidatura em Sinop dizendo que ele quer ser o senador do Nortão e estabelecendo o equilíbrio de que Várzea Grande já tem Jaime e que o Nortão, a região sul tem o Wellington e que o Nortão merece um senador. Olha, a função do senador é representar o Estado. O senador, ele tem que ir lá defender o Estado como um todo e não defender uma região do Estado. Mas ele tenta se colocar como candidato do Nortão. E na convenção do PSDB, lá em Sinop, esteve presente o vice-governador Rogério Salles, que é de Rondonópolis. Ex-vice, né? Ex-vice-governador, que é de Rondonópolis e que apoia a candidatura do Nilson Leitão. E vejam o que o Rogério Salles falou na convenção. Estamos começando um projeto. O Nilson vai se eleger senador e não vai ficar só senador. Estamos começando um projeto para conquistar o governo de Mato Grosso. Podem escrever isso. Vamos começar devagar, com todas as dificuldades, mas vamos vencer este desafio e Mato Grosso vai voltar a ter um governo que se preocupa com todos. E ainda o Rogério Salles criticou algumas medidas do governador Mauro Mendes, dizendo do Nilson no governo, o que o Nilson fará como governador a partir de 2022. Vamos ter um governo que se preocupa em equilibrar as finanças, mas sem pesar demais na cacunda do contribuinte, como está sendo feito hoje. O ajuste fiscal que foi feito na época do Dante, que foi jogado pela janela pelos desgovernos, vai ser resgatado. O Nilson tem experiência em administrar com seriedade e sem desperdiçar o recurso público. É isso que estamos precisando hoje, avaliou. Tudo bem, é um direito do PSDB ter o projeto de eleger um senador e lançar este senador em 2022. É legítimo, é natural que candidato ao Senado possa ser candidato em 2022, mas cá para nós, qual que é a chapa do Nilson Leitão? O Nilson Leitão é candidato ao Senado com Wander Masson de suplente e com Júlio César, vereador de Barra do Garças do suplente. Isso aqui do Rogério, essa tese do Rogério, me remete ao enfrentamento que eu tive na disputa que eu fiz ao Senado. O Bezerra já era senador, estava no meio do mandato, queria ser candidato a senador para conquistar mais 8 anos e aí ele ia deixar o suplente dele assumir. Eu falei, olha, alto lá, se você votar no Antero,
o Antero vai ser senador. Se você votar no Bezerra, e o Bezerra continua senador. Se você votar no Bezerra, quem toma posse é o Eloy. Ex-prefeito de Alta Floresta. De Alta Floresta. Está quase igual aqui. Quer dizer, você vai votar no Nilson, ou é o Vander, ou é o Júlio César. Então, não sei se essa ideia legítima do Rogério Salles contribui com a campanha do Nilson Leitão. É isso. Daí o discurso do deputado, do ex-deputado federal Nilson Leitão, no aspecto aí eleitoral, ele está fazendo uma aposta, né? Ele faz uma aposta. Quando ele diz assim que quer ser o senador do Nortão de Mato Grosso. A aposta que ele faz é o seguinte: como tem 12 candidatos, os votos dos eleitores devem ser bastante pulverizados. Tem aí mais de 350 mil eleitores que não estão aptos a votar. Então, o que ele está apostando aí é o seguinte, de que ele pode se eleger apenas com os votos da região norte do estado e não precisaria dos eleitores de outras regiões. É uma aposta arriscada, mas é uma aposta. É arriscadíssima, né? Até porque essa teoria do Rogério Salles desconstrói, inclusive, esse argumento, né? O Nilson é senador do Nortão, tá bom, mas e o Vander é do Nortão? Não é, né? E o Júlio César, lá de Barra do Garça, é do Nortão? Não é, é do Araguaia. O máximo que se poderia dizer é o seguinte: não, eles são representantes do novo estado que pode se formar. Porque foi defendido o estado do Araguaia com a capital em Sinop, né? Isso foi defendido lá atrás, então pode ser discutida essa tese novamente. Eu não acredito que a fala do Rogério ajudou Nilson em nada. Vamos para mais um intervalo, agora 7h03. Uma notícia de frente e já volta. Agora, 7h05, voltamos com a notícia de frente. Antes do destaque do Lúcio Sorge, vamos rapidamente aqui ao WhatsApp, participação dos nossos telespectadores. Bom dia aos líderes desse importante programa. Quando o Antero destaca que o Congresso e o Senado ajudaram a aprovar a Previdência, mas não é mais que obrigação deles. O que não pode, eles atrapalharem o presidente Bolsonaro. É o Hernandes do Bela Vista. Mais um. Os 700 mil votos da Selma Arruda não serão jogados no ralo e nem para qualquer um. Então fica o recado para quem está achando que já ganhou. É o Marcos de Várzea Grande. Lúcio, vamos para o seu destaque. É Silval Barbosa? Meu destaque é Silval Barbosa. Nós já comentamos muitas vezes aqui de que são questionados, né, os valores aí que os delatores combinam em devolver aí naquele acordo de colaboração premiada que eles fazem com a Justiça, e aí a crítica de que eles acabam devolvendo muito pouco. E o meu destaque de hoje é para dizer que o Supremo Tribunal Federal quer saber se Silval Barbosa está pagando certinho a dívida dele com o Estado. É que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que a Vara de Execuções Penais da comarca de Cuiabá solicite ao ex-governador Silval Barbosa a comprovação do pagamento das parcelas de 4.600.000 a partir de março de 2018 até 2022. E aí, essas parcelas aí, elas ficaram combinadas lá no acordo de delação premiada dele com a Procuradoria-Geral da República e que depois foi homologada lá pelo Supremo Tribunal Federal. E a informação do jornal A Gazeta, na edição desse domingo, é de que Silval só teria pago a primeira parcela, relativa a março de 2018. Não teria pago a parcela de 2019 e o seguinte, como nós estamos em março, já estaria vencendo aí uma terceira parcela nesse valor aí de R$ 4.600.000.
E aí, essa determinação do Supremo Tribunal Federal ocorre depois que Silval Barbosa solicitou que a Corte Suprema informasse a Justiça de Mato Grosso do pedido dele para substituir os valores pagos, que seriam pagos em espécie, em troca de uma área rural em Sinop de 41 hectares, avaliada em 18 milhões e mais outras substituições apresentadas pelo ex-governador em imóveis. Significa o seguinte, ao invés de fazer o pagamento em espécie, de pagar em dinheiro, cada uma dessas parcelas de 4 milhões e 600 mil reais, ele propôs lá entregar outros bens, e aí para mudar, né? Esses bens ficariam no lugar dessas parcelas que deveriam ser pagas em dinheiro. E aí foi pedido para que se intimasse aí o colaborador, no caso aí o delator Silval da Cunha Barbosa, para que preste informações sobre o pagamento dos tributos, taxas, despesas condominiais e demais gastos de conservação de imóveis, bem como os comprovantes de pagamento das parcelas referente aos valores que deveriam ser pagos em espécie, diz um trecho do despacho lá do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, do último dia 12 de março. E o ministro alega que só após estas informações é que o pedido de substituição da forma de pagamento será decidido. Portanto, essa daí é a preocupação do ministro, né? Luiz Fux, lá do Supremo Tribunal Federal, que foi quem homologou a colaboração premiada de Silval Barbosa e acabou até batizando, né, a delação monstruosa, né? Então, a preocupação dele é para saber se Silval Barbosa vem pagando direitinho aquilo que ele combinou com a Justiça. No caso aí dessas parcelas aí anuais, né, que deveriam ser pagas em espécie, deveriam ser pagas em dinheiro, a defesa de Silval Barbosa recorreu e está querendo fazer a substituição dessas garantias, né? Ao invés de pagar em dinheiro, vão colocar lá outros bens, outros imóveis para substituir o que ele tinha que pagar. Eram 5 parcelas, né? 18, 19, 20, 21, 22, por 5 anos, cada parcela dessa no valor de 4 milhões e 600 mil reais. Ele pagou a primeira, de 2018, e aí tem mais 4 parcelas aí, cada uma de 4 milhões e 600 mil reais, ele está querendo negociar. Olha, acho melhor eu devolver em bens, em imóveis, do que devolver em dinheiro. Ah, se um cidadão comum deixa de pagar suas contas, hein, Lúcio? Eu quero até colocar aqui essa participação, comentando o destaque do Lúcio. Vamos aqui ao WhatsApp, por favor. Onde alguém aí pode me dizer por que esse bandido Silval está solto, rindo da nossa cara? Diz o telespectador. Ele está solto porque na delação premiada, na colaboração, ele fez um acordo lá com a Justiça, estabeleceu lá que ele teria a pena, né? Quer dizer, depois que ele fez a colaboração, ele não voltou a ficar mais em regime fechado. Fez um acordo e não cumpriu, né? A grande indagação é o seguinte: quando que a Justiça vai mandar Silval de volta à prisão? Precisa ter um exemplo desse no Brasil. Tem que mandar o Silval de novo para a cadeia, né, e não abrir mais mão dele permanecer na cadeia para aprender a cumprir acordo com a Justiça, que já foi muito benéfico a ele e nem assim ele cumpre. É isso mesmo. E o seguinte, a Justiça, me parece, a impressão que se tem é que a Justiça estaria disposta a aceitar essa substituição. Quer dizer, olha, fica com esses bens aí, que eu não gostaria de pagar em dinheiro, né? Aí o seguinte, aí a Justiça vai ter o trabalho também, o seguinte, dos bens que ele colocar lá como garantia do que ele combinou devolver, aí a Justiça vai ter que levar a leilão, não é isso? Vender aquele imóvel, tem tudo isso, né? Vai ser um corretor não remunerado do Silval, né? Vai vender pelo Silval. Certo, vamos então? Vamos embora. Bom dia, Antero. Até amanhã. Bom dia, Lúcio. Até amanhã.
Bom dia a todos. Bom dia a vocês de casa. E a gente encerra a Notícias de Frente dessa segunda com imagens aqui da capital através das câmeras da CEMOB, a região ali da rodovia Palmeiro Paz de Barros, com a Fernando Correia. Nesse trecho aí da câmera, ainda tranquilo. Bom dia para você e um ótimo início de semana.